aderir ao movimento mundial Segunda-feira Sem Carne. Segunda Sem Carne é o nome do movimento. Você já ouviu falar? Pois ele incentiva, pelo menos uma vez por semana, você ingerir menos alimentos de origem animal. Para esclarecer bem o assunto, nós recebemos a nutricionista Andressa Fortes Miranda, que já está aqui comigo. Andressa, muito obrigada por ter vindo. Para quem não conhece, né, assim, eu também estou conhecendo um pouco ainda, a gente ouve falar, procura colocar em prática, mas o que é esse Segunda Sem Carne? Boa tarde, obrigada por ter vindo. Boa tarde, obrigada pelo convite, né, todo mundo que está assistindo. Então, o movimento, ele foi criado, na verdade, nos Estados Unidos, né, em 2003, e já faz parte de mais de 40 países. Então, é bem abrangente. Algumas cidades, né, como São Paulo, por exemplo, tem até leis que incentivam na merenda escolar também. Mas, assim, a gente pode fazer a nossa parte, né? Por que ele é importante, né? Para a gente colocar isso um pouquinho, a gente estudando isso e a gente acrescentando no nosso dia a dia também, Andressa. Então, é bastante importante a gente ter a conscientização, né, do impacto que os produtos de origem animal eles têm no planeta, né? Não é simplesmente a criação de gado, é uma coisa muito maior. Então, a gente tem muita emissão de gases poluentes, a gente tem poluição de mananciais, a gente tem devastação de florestas, então é uma coisa bem maior. Então, é importante que a gente se conscientize mesmo. E, além disso, a questão da saúde humana também, né? Então, por isso que foi escolhido um dia da semana para se propor a se permitir conhecer outros sabores, melhorar esse paladar, né? Tirar um pouco a proteína animal e pensar um pouquinho mais na vegetal. Na questão do meio ambiente, são vários números, eu dei uma pesquisada, mas tem muitos números assim que não batem ainda. Mas diz que se todo mundo tirar uma vez por semana os alimentos de origem animal da dieta, se uma vez por semana não comer, já é uma grande ajuda para o meio ambiente, é isso? Sim, sim. Inclusive eu até trouxe uns dados assim, para entender mais ou menos o que um dia, né, sem carne a gente consegue. Então, a gente vai ter menos 14 quilos de gás carbônico emitidos na atmosfera. Isso dá mais ou menos 100 quilômetros rodados num carro popular. 3.400 litros de água, também uma economia, né, que é mais ou menos 26 banhos de 15 minutos. Então, assim, um dia já tem um impacto muito grande. Então, eu sempre falo assim, não há necessidade de cortar tudo de uma vez, se você gosta, se é um hábito, né, ainda mais aqui no Sul, mas eu acho que não vai fazer tanta diferença assim. Andressa, no movimento original, né, sem carne, quando fala sem carne, fala o quê? Todo alimento de origem animal mesmo? Então, o ideal seria, né, em São Paulo, quando a gente faz esse projeto lá, tem nas escolas, nos restaurantes populares, não é nada de origem animal. Mas a gente pode começar com a carne mesmo. Então, carne de gado, de porco, peixe, todos os tipos de carne mesmo, né? Isso vai fazer falta pra gente, como alimentação, como nutrição? Esse um diazinho por semana pode fazer falta pra gente? Não, porque inclusive tem veganos que estão aí, saudáveis. A gente tem que pensar em proteína, né? A proteína, ela tá muito vasta nos alimentos de vegetais. Então, não há necessidade de a gente pensar só no animal, né? Gente, se você tem dúvida e quer participar com a gente sobre esse assunto, Segunda Sem Carne, um movimento mundial, né, que para a gente ajudar a saúde do planeta, a nossa saúde também, participe com a gente. 984052073 é o número do nosso WhatsApp. Toda vez que a gente fala sobre esse assunto aqui no Ver Mais, sempre tem comentários que são válidos, né? Porque fala assim, mas a nossa região isso, né, como economia. Mas a gente não está para deixar de comer, a gente está falando para uma vezinha por semana, né? Para ajudar o planeta como um todo. É mais ou menos isso, né? Isso. Inclusive, dia 8 de agosto, agora, a ONU emitiu uma nota, né? Foi um parecer urgente, dizendo que a gente precisa reduzir o consumo de carne urgente mesmo. É necessário. Porque já passou nossas cotas, né? A gente já usou tudo que tinha de gordura para queimar, como digamos assim, na questão da saúde do planeta, a gente já está na hora extra, né? Isso. Então, a gente tem um impacto muito grande nas mudanças climáticas, né? Inclusive, nesse parecer, falava que se a gente conseguir mudar esse padrão alimentar, até 2050 a gente vai ter uma redução de 8 bilhões de toneladas de gás carbônico emitidos na atmosfera. Então, se algumas mudanças forem feitas, a gente vai conseguir até, quem sabe, reverter os problemas, né? Eu tinha anotado aqui para te perguntar, e tem uma telespectadora que, deixa eu ver se eu acho o nome dela, que ela não colocou, mas vamos ver aqui.
A Romilda está participando com a gente. Romilda, muito obrigada pela participação. Ela fala: oi, Fabiana, eu como muito salame. Isso pode me prejudicar, pode prejudicar a minha saúde? Né? E a minha pergunta até, eu quero que tu respondas a da Romilda, mas assim, o consumo excessivo de carne, de embutidos, né? O que pode impactar na nossa saúde, Andressa? Então, os embutidos, né, carnes processadas embutidas, elas estão, inclusive, num grupo de risco junto com o tabaco, né, de alimentos cancerígenos. Então, a gente tem uma concentração muito grande de aditivos químicos, né, por exemplo, nitritos e nitratos, que são conservantes dessas carnes, uma concentração muito grande de sal, né, de sódio, então aumento da pressão arterial, gordura propriamente dita, então colesterol, também tem impactos em várias doenças crônicas, né, então diabetes, hipertensão, inflamação sistêmica no geral. Então, com certeza, assim, o consumo regular de alimentos processados, o salame, por exemplo, é um Qual que é o conselho para a Romilda, então? A gente está falando ali, né, que para tudo tem um equilíbrio, né, mas dá um conselho para a Romilda aí. Dá uma reduzida, sabe? Uma vez por semana, talvez, assim. Aí depois, umas 2 vezes no mês. Não precisa tirar totalmente, porque é um hábito, realmente, né? Quando eu comia carne, eu gostava muito de salame também. Mas a gente vai aprendendo que tem outras coisas que nos dão prazer, né? Não há necessidade de ser sempre... O Márcio, do loteamento Carolina, está participando com a gente. Márcio, muito obrigada pela audiência, né? E por participar também. Ele quer que você explique por que peixe também. Né? Por que peixe faz parte disso tudo aí, quando a gente fala reduzir o consumo de carne, de alimentos de origem animal? Porque o peixe também tem uma indústria, né, atrás disso, né? Então a gente também tem exploração dos oceanos, a gente tem muita morte de animais marinhos por conta da pesca, né, dessa pesca industrial. Então tudo implica, né? Márcio, muito obrigada por participar. Estou esperando a participação de todo mundo aqui, tem um monte de gente digitando. O que a gente pode, por exemplo, assim, segunda sem carne, vamos supor que a gente vai seguir exatamente o que diz o movimento mundial, né? Sem nenhum alimento de origem animal. Qual a sugestão de pratos para a gente? Vamos supor o café da manhã, o que a gente pode fazer? Um café da manhã a gente pode fazer, por exemplo, uma banana com aveia, né? A gente pode ter um pãozinho aí, a gente pode usar pastinhas, por exemplo, pastinha de grão de bico, pastinha de beterraba, tem o tahine, que é uma pastinha de gergelim. A gente pode utilizar várias receitinhas, assim, que são bem úteis, né? Principalmente receitas feitas com leguminosas. Então, aquele hambúrguer que passou a receita antes é uma ideia. E a gente tem outras receitas feitas à base de leguminosas que também seria legal. Lembrando, então, que se for seguir a risca, daí a manteiga não pode, o queijo não pode, tudo isso não pode. Mas um pãozinho, uma banana com aveia, né? As outras frutas também, um cafezinho. Sim, uma pasta de amendoim também, ela é bastante rica em proteína, então é uma ideia. Só que a gente tem que cuidar um pouquinho, porque ela tem bastante gordura. Então as pessoas às vezes se empolgam demais, porque é gostoso. A Nutri falou que podia. Então assim, a gente sempre recomenda uma colher de sopa rasa, né? Tá. E aí coloca uma colher já muito cheia, já perdeu ali muito nutriente positivo e pegou mais gordura. Tá certo. A Andressa vai continuar com a gente, depois a gente fala de sugestão para o almoço, para os lanchinhos, para a janta, e vamos continuar falando sobre esse movimento Segunda Sem Carne. Participe com a gente, 98405-2073 é o WhatsApp, estou esperando a sua participação. Ver mais já.